Obrigado aí pela colocação de vocês. Eu vou tentar comentar. A palavra resposta, no, no brasileiro, né, que nós chamamos de português, ela tem uma força muito grande. Eu vou fazer alguns comentários. Primeiro, eu já disse para vocês, na aula passada, e nessa também está presente, não há um regime, não há uma forma de organização social ideal. Daí, em função dessa construção mental do ideal, é que surgem as religiões. Eu não vou me aprofundar nisso, mas vocês têm informações suficientes para isso, não é? Quer dizer, o processo de construção do processo civilizacional, que alguns chamam de humanização, ele é longo, é contraditório, não é? Mas, se você for olhar do ponto de vista temporal, né, os aspectos multifacético, multilateral, situado temporalmente, que vai formar a totalidade desse conjunto, não é? Eu vou fazer uma brincadeira. O movimento de rotação e translação continua, ou seja, as mudanças e as transformações continuam, não é? Então, se este é um processo, este processo, eu pelo menos imagino assim, quer dizer, não chegará ao seu final, ao seu ideal, não é? Porque vão surgir sempre novos fatores, novos elementos. A questão central que me parece aqui importante é quais são as conquistas que tivemos no espaço e tempo em nosso processo civilizacional. Esse é um elemento importante. Vejamos aqui. Nós vivemos hoje melhor do que ontem, do que anteontem, do que no século passado? Vivemos melhor do que o início da Revolução Industrial? Não é? Sem dúvida que sim. Agora veja, há um movimento a partir dos interesses do grande capital, não é? Que é da deterioração das nossas conquistas históricas, não é? Do que de pulverização dessas conquistas, de uma regressão nas relações de trabalho, não é? Então veja, esse é um momento histórico que nós estamos vivendo de tentativa de retrocesso, de liquidar as conquistas que tivemos no nosso processo civilizatório. Nós vivemos num momento decisivo e importante. E aí eu gostaria de colocar, respondendo aí ao José, a primeira questão, o que você me diz de que um professor é importante, sem dúvida fundamental. Ele é mais importante do que um médico? O médico, do ponto de vista social, é mais importante do que um lixeiro? Vamos pensar sobre isso? Não é? Por que há essa diferenciação salarial de prestígio? Porque é uma construção social. Não é? Uma vez, aí na década de 80, eu recebi na república que eu morava um jovem norte-americano que ficou vários dias e nós conversávamos muito. Ele era lixeiro nos Estados Unidos e quando voltasse dessa viagem ele acumulou o suficiente para fazer uma grande viagem a nível do mundo, como lixeiro. E dizia ele que quando voltasse retomaria essa atividade novamente, não é? E me inculcou muito porque como um lixeiro, um jovem que trabalhava como lixeiro, fazendo uma viagem por vários países, não é? E que ia voltar para a mesma atividade, não é? Então aí se nós formos ver, depois desse processo veio uma greve dos lixeiros. Imagina você, tem aí a pandemia, não é? A pandemia tem várias pessoas ligadas
várias ligadas à área da saúde, que estão enriquecendo assustadoramente. Estão desempenhando um papel importante? Estão. Não é? Então veja, qual é aquilo que diferencia? É o papel e a função social de cada um, que é fundamental para a nossa existência social. Não é? Não é possível nós imaginarmos, pelo menos no momento histórico, não é? Uma sociedade sem essa divisão social do trabalho. Podemos discordar de uma ou de outra. Não é? E aí eu vejo aqui, eu colocaria para nós pensarmos o dinheiro, ou salário, né? A propriedade. O que são isso? O que são isso? Uma criação social. É uma criação artificial. Então tem pessoas que vivem em função de acumular, tem fortunas, vamos dizer assim, acumuladas. O que é aquilo? Veio a crise de 2008, 2009, grande parte dessas fortunas esfumou-se, foi para o ar. Não é? Porque é uma criação social, é artificial. Aí você diz, não, o salário na China é tantos dólares, nos Estados Unidos é não sei o quê, aqui no Brasil o quê? Isso é uma referência artificial, porque vamos ver as condições de existência de cada assalariado desse no seu espaço e tempo. Não é? Então não podemos fazer comparações absolutas e absolutizar a realidade. Daí eu estou tentando e estou me esforçando com vocês aqui, que chamando a atenção para que essas particularidades. E veja, quando determinadas áreas ou determinado tipo de interpretação, não é? Parte lá, o indivíduo só existe enquanto ser social nesse conjunto de relações na qual ele está inserido. E aí a criação de valores, não é? A criação de valores, de ideias, de posições na hierarquia social. Não é? Se essa é uma criação artificial, poderá também ser superada gradativamente. Eu estou dizendo gradativamente porque nós estamos falando de processo civilizacional.